Olá, o meu nome é Cláudio e você está no canal Odeio a Globo. Apesar do nome do canal ser Odeio a Globo, eu não sou bolsominion, mas também eu não sou petralha. O nome desse vídeo aqui vai ser Uma Guerra Sem Heróis. Por que uma guerra sem heróis? Porque nessa guerra, apesar de todo mundo estar crucificando o Putin, com toda razão, ele realmente merece ser crucificado. Para mim ele tinha que ser deposto e executado. Apesar disso, isso não quer dizer, pelo fato do Putin ser um animal, um monstro, um doente, um psicopata, um genocida, apesar de tudo isso, pelo fato do Putin estar tão errado, não significa que o resto do mundo esteja certo. Por isso é uma guerra sem heróis. Aqui não tem mocinho. Todo mundo é bandido. Queria começar falando da interferência americana no mundo. Os países em que os Estados Unidos se meteu de uma forma ou de outra, ou direta ou indiretamente. Então nós temos Bolívia, Iraque, Chile, Afeganistão, Polônia, El Salvador, Nicarágua, Granada, que eu nem sabia que os Estados Unidos tinha se metido em Granada. O resto até eu já tinha uma noção, mas Granada é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Panamá, alguns lances são famosos, por exemplo, o Chile. Pesquisem sobre o Sendero Luminoso e sobre o escândalo Irã-Contras. Pesquisem sobre essas informações. O que mais também é famoso? O Panamá também, a deposição do Noriega. Não é que seria famoso, são assuntos mais recentes. É mais possível que, pelo menos quem é mais velho, tenha ouvido falar. Enfim, por que eu estou mostrando isso? Para mostrar mais uma vez que essa guerra não tem herói, não tem mocinho, não tem lado bom. Essa guerra só tem bandido, só tem lado ruim. É tanta coisa. Muito importante vocês pesquisarem, como eu falei, na época do... Eu estou falando aqui de cabeça, tá? Isso eu não pesquisei na internet. Estou falando da minha cabeça e eu posso estar falando bobagem. Mas se não me falha a memória, essa intervenção no Chile foi mais ou menos não. É na época do Sendero Luminoso e é na época também do escândalo Irã-Contras, que é o escândalo Watergate, que eu não vou conseguir lembrar agora o nome do presidente, é o Nixon, é o presidente americano que teve que renunciar por causa desse escândalo. Então pesquisem isso, pesquisem tudo isso que eu estou falando aqui, principalmente o escândalo Watergate e a renúncia do Richard Nixon. E por que eu estou falando dos Estados Unidos? Porque para mim é a nação que mais se destaca no mundo, em todos os sentidos, no que é bom e no que é ruim também. Mas eu acho muito importante falar de outros dois países que para mim eles são os donos do mundo. Esses três países, na minha opinião, são os donos do mundo. Estados Unidos da América, Inglaterra e por último a França. Então esses três países, na minha opinião, são os donos do mundo. É muito importante falar do escândalo da Baía dos Porcos, não sei se pode chamar isso de escândalo, mas um episódio, né, da invasão da Baía dos Porcos. Não vou também entrar em detalhes, mas só resumindo. Os Estados Unidos tentou invadir Cuba, que é mais ou menos o que o Putin está fazendo agora com a Ucrânia. Não, pelo amor de Deus, não justifica, não estou criando uma falsa equivalência, não estou justificando as ações do Putin. O Putin está errado e ponto final, não tem mais o que falar sobre isso. Aliás, eu devia ter começado esse vídeo falando o seguinte: tudo que eu disser aqui pode até eventualmente parecer que eu estou defendendo o Putin. Não estou. Eu só estou mostrando que assim como o Putin é um animal, um doente, um psicopata, um genocida, assim como ele está errado, outros países também estão. O que está me preocupando, o que está me incomodando, não é preocupando, o que está me incomodando é que, como sempre, a mídia, a grande mídia, está mostrando o Putin como se fosse o demônio e o resto do mundo como se fosse um bando de santinho. Não são, não tem santo nessa jogada. Não tem gente boa, não tem herói. Todo mundo é bandido. Comentários agora do cachorro aqui do vizinho. Vamos prestar atenção no que ele diz, que é um cachorro muito sábio. Mais recentemente também tem a Venezuela, que foi a mesma coisa. O que os americanos fizeram naquela crise que teve lá na Venezuela, que o Guaidó tentou assumir o comando, o cara se autoproclamou presidente. Isso simplesmente não existe. Eu esqueci o nome do ditador, Nicolás Maduro. Aquela crise lá do Nicolás Maduro com o Guaidó, os americanos tentaram invadir a Venezuela também. Só que eles não mandam um exército americano, porque isso ia dar muito na pinta. Eles mandam mercenários, que são soldados pagos para fazer o trabalho sujo dos americanos.
Então, para encerrar esse episódio, Baía dos Porcos, pesquisem. Tentativa de invasão na Venezuela durante o governo Nicolás Maduro, pesquisem. Voltando ao assunto que eu falei lá atrás, né, por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque na terça-feira, dia 22 de março, 2 dias atrás, a CNN Brasil mostrou uma reportagem falando de outras guerras que ocorrem no mundo. Seriam cerca de 25 guerras, se não me falha a memória. Eu não tenho certeza se o número é 25, mas acho que eles falavam em 25 guerras. Dentre elas, a CNN dá destaque para a Síria, o Iêmen e a Etiópia. Eles falam de um lugar, eu não vou lembrar agora o nome do lugar, que também é um lugar que eu não conheço, mas enfim. É a Etiópia, mas é um local mais específico da Etiópia. E aqui eu acho muito importante falar do continente africano. Por quê? Porque o continente africano ele está sempre em guerra. Vários países do continente africano estão em guerra há décadas, talvez séculos. Séculos é um pouco de exagero, mas há décadas pelo menos. E aí eu pergunto, por que ninguém vai lá se meter na guerra dos africanos? Por que agora o mundo inteiro está comovido com o que está acontecendo na Ucrânia? Tem que estar comovido mesmo, não está errado se comover com o que acontece na Ucrânia, não. O que está errado é ignorar o resto do mundo. Eu não tenho certeza, mas alguns apresentadores, repórteres da CNN e de outras emissoras de TV também, não vou lembrar agora quais, disseram que houve um comentário na mídia internacional dizendo o seguinte: essa guerra é um absurdo. Estão matando pessoas louras de olhos azuis. Então assim, olha, prestem atenção nesse detalhe. Eu não sei se é verdade. Eu estou repetindo o que os repórteres da CNN falaram durante suas transmissões. Então fica muito claro aqui um racismo. Não é só um racismo estrutural, é um racismo antropológico. É um racismo que está na base da humanidade. Quer dizer, enquanto são os africanos que estão se matando, eles que morram. Enquanto são os... Eu não gosto de falar os árabes, porque parece que tudo é um povo só. Tá errado. Mas aquele povo todo do Oriente Médio, árabes, eu não sei quais são, como é que é lá a guerra, Egito, Arábia Saudita, enfim, aquelas guerras que tem no Oriente Médio que eu não consigo entender. Admito aqui humildemente a minha ignorância, eu não consigo entender aquelas guerras lá, mas são as guerras famosas do Oriente Médio. Enquanto é aquele povo lá que está se matando, eles que morram. Agora, se matar louro de olho azul, louro de olho verde, aí não pode. Aí é atrocidade. Vocês estão entendendo qual é a questão aqui? Não estou defendendo de modo algum a Rússia. Eu estou condenando o mundo, porque só presta atenção quando acontece alguma coisa com um país desenvolvido. Quando é com um país subdesenvolvido, quando é país do terceiro mundo, ninguém se importa. Isto é tão desumano quanto o Putin invadir a Rússia. Invadir a Ucrânia. Nossa, eu estou errando muito. Desculpa aí, galera. Minha cabeça anda péssima. Acho que é a idade. Bom, eu já falei bastante. O vídeo deve estar bastante longo. Então eu queria encerrar. Eu falei, né, das ações americanas ao redor do mundo. E deixei por último para falar do Brasil. Por que eu vou falar do Brasil? Óbvio, porque eu sou brasileiro. Então vamos falar do Brasil. Por que eu acho importante falar do Brasil? Porque volta e meia tem gente tentando desconstruir a história e reconstruir uma nova narrativa onde o problema do Brasil é o comunismo. Então assim, queria começar por aí. Apesar do golpe de 64 ter como base o combate ao comunismo, o Brasil nunca esteve nem perto de sofrer uma ameaça de comunismo. Nunca houve ameaça comunista no Brasil. Isto é uma mentira que vem sendo contada há décadas. E eu não entendo por que a grande mídia não esclarece isso de uma vez por todas. É claro que eu não vou conseguir, mas pelo menos eu vou compartilhar com vocês o que eu penso. Então eu queria começar dizendo o seguinte: pesquisem, procurem, leiam o livro Dossiê Brasil, do jornalista Geneton Moraes Neto. Esse livro não é um romance, não é uma ficção. Esse livro são documentos que deixaram de ser sigilosos. Eu não vou lembrar agora qual ano, foi por volta dos anos 90, ano 2000. Enfim, não importa. O jornalista Geneton Moraes Neto fez um dossiê mesmo, ele juntou vários documentos que tiveram seu sigilo quebrado e transformou num livro.
Nesse livro fica muito claro o que eu estou falando. Uma influência direta dos americanos no golpe de 64 aqui no Brasil. É muito importante que vocês, eu acho muito importante que vocês leiam esse livro. Leiam o livro Dossiê Brasil, Brasil Nunca Mais, Raízes do Brasil, eu acho que esse é o nome do livro, eu acho que é do... não vou lembrar o nome do autor, enfim, eu acho que é Raízes do Brasil. E o livraço Casagrande e Senzala, que é um livro deste tamanho, mas vale a pena, não precisa ler o livro todo, vai lendo aos poucos. Se puderem, leiam, porque vocês vão saber mais sobre o Brasil. Enfim, estou fugindo do assunto de novo. João Goulart foi deposto. E aí todo mundo fala que João Goulart foi deposto por causa da ameaça comunista. Acontece que 2 anos antes de ser deposto, João Goulart assina uma lei chamada Lei de Remessas. Bom, essa lei aqui, Lei número 4.131, de 3 de setembro de 62. Ela ficou conhecida como Lei de Remessa de Capital, Lei de Remessas, alguma coisa assim. E aí, o que essa lei fala, basicamente? O que é mais importante? Fala de muitas coisas. Mas o que é mais importante? Essa lei fala, tenta disciplinar a remessa de capitais estrangeiros de empresas que estão no Brasil para fora do Brasil. Então, João Goulart determina que apenas 10%, tá aqui, ó. Opa, errei. No caso, retorno de capitais limitado à remessa de lucros de 10% sobre o capital de reinvestimento. Assim, eu não sou jurista, eu não consigo explicar uma lei para vocês. Mas basicamente o que a lei diz é o seguinte, que as empresas estabelecidas aqui no Brasil, que mandavam todo o lucro, todo o dinheiro que elas conseguiam ganhar aqui no Brasil, elas mandavam lá para fora. Então o que João Goulart faz? Ele diz, não, se vocês estão ganhando dinheiro aqui dentro, vocês têm que reinvestir aqui dentro. Porque eu quero que o Brasil cresça. Eu quero que o Brasil seja tão grande quanto os Estados Unidos, a Inglaterra. Eu quero que o Brasil seja uma potência. Para que isso aconteça, eu preciso que vocês parem de mandar todo o dinheiro que vocês ganham lá para as suas terras natais. Eu não quero mais que os americanos mandem dinheiro para os Estados Unidos. Eu não quero mais que os ingleses mandem dinheiro para a Inglaterra. Eu quero que 90% do que vocês ganham aqui fique aqui. Vocês têm que reinvestir, vocês têm que ajudar o Brasil a se desenvolver. Não vou entrar no mérito aqui se é justo ou não. O que eu estou dizendo é o seguinte, João Goulart não tem nada a ver com comunista, muito pelo contrário, ele era um patriota, ele era um nacionalista, ele era um cara tão preocupado com o Brasil que ele teve coragem de enfrentar o grande capital, coisa que hoje em dia ninguém faz. Quando eu digo ninguém, eu quero dizer ninguém mesmo, não é só o Bolsonaro não. O Lula também não. Não vou falar disso, de novo, estou me perdendo. Voltando ao João Goulart, então, 2 anos antes do golpe de 64, aliás, deixa eu olhar aqui a data, se é isso mesmo. Deixa eu olhar aqui, está lá em cima. É isso aí, a lei é de setembro de 62, portanto, 2 anos antes do João Goulart ser deposto, ele assina essa lei. E é a partir daí que começa a derrocada dele. Eu não sei se está em algum livro de história, é a minha visão. É uma visão pessoal, é um palpite, é uma opinião minha. Então você não precisa concordar não. Pode inclusive escrever nos comentários o quanto eu estou errado. Eu não tenho problema nenhum em aceitar que eu estou errado. Eu não tenho problema nenhum em rever meus conceitos. Mas antes de fazer isso, antes de dar a sua opinião, faça como eu estou fazendo aqui. Pesquisa, procura saber, vai ler sobre o assunto antes de dizer que eu estou errado. Porque simplesmente dizer que eu estou errado porque eu sou comunista, isso é muito vazio, muito vago. Primeiro que eu não sou comunista. Não sou a favor do comunismo, não acredito no comunismo. Enfim, estou fugindo do assunto de novo. Se você acha que eu estou errado, se você tem informação, não é palpite, não é opinião. Se você tem informação confiável sobre esse assunto e acha que eu estou errado, posta nos comentários que a gente de repente faz um debate sobre isso. E é a partir daí que o João Goulart começa a ser condenado a ser chamado de comunista. Por quê? Porque ele queria um Brasil mais forte. Ele queria um Brasil melhor, ele queria um Brasil mais poderoso. E ele nunca teve ligação com o comunismo. João Goulart sempre foi ligado ao trabalhismo. Ele era um político do governo do Partido Trabalhista, nunca teve ligação com o comunismo, nunca teve nenhuma aspiração ao comunismo. Então, essa mentira que vem contando há décadas precisa acabar.
O povo brasileiro precisa entender que o Brasil nunca esteve sob ameaça comunista. Tive que interromper a gravação, tive que fazer um corte seco aqui no vídeo, porque tocou o interfone e, enfim, tive que sair correndo, interromper tudo aqui, enfim, é isso. Bom, galera, é isso aí. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like, escreverem nos comentários, ativarem as notificações tocando no sininho, e a gente se vê no próximo vídeo.